Fala galera, tudo bem? Você já pensou alguma vez na tua vida que talvez Deus estivesse longe de você? Se você já pensou isso, ou se você sente isso, fica aqui nesse vídeo que eu quero falar algo com você. Algo que, trabalhando com os jovens aqui da minha igreja, um assunto que eu percebo muito que às vezes acontece, é quando um adolescente vem conversar comigo e ele fala assim: Bosco, sei lá, parece que Deus está longe de mim. E aí eu olho para esse adolescente e falo assim: cara, será que realmente Deus que está longe de você? Ou será que você que está longe dele? Porque lá em Tiago 4,4 a Bíblia fala assim: cheguem perto de Deus e ele vai chegar perto de você. Essa passagem de Tiago 4,4, Tiago que ele está exortando as pessoas porque elas estavam se afastando de Deus, elas estavam se colocando longe dele, sendo que na verdade Deus ele nunca esteve longe de nós. Quando nós queremos muito algo, ou quando, independente se você não tem uma religião, independente de qual for a sua crença, algo que sempre a gente, quando precisa de algo, a gente vai recorrer para quem? Deus. A gente fala: Deus, aquele crush, Deus, aquela pessoa, pelo amor de Deus, ajuda o meu parente, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e a gente, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e a gente começa a pensar em N motivos daquilo que Deus ele tem para nos ajudar, sendo que na verdade é uma ótica inversa. Deus, ele não é o nosso, a nossa caixinha de surpresa que a gente vai lá, abre ela e pega um prêmio e nós ficamos: uau, glória a Deus, temos um prêmio. Não, Deus ele é o nosso Pai, Deus ele é um amigo que ele quer ser nosso amigo. E uma relação de pai e filho é algo que tem que ser laços entrelaçados, aquele momento de comunhão, aquele momento de conversa. Sendo que Deus ele não quer que você chegue perto dele somente para que você busque interesses. Você já teve alguma amizade ou você já teve a experiência de andar com alguém que essa pessoa ela simplesmente estava falando com você, andando com você porque ela queria algo em troca? Isso não é muito ruim? Ou você já em algum momento da sua vida, quando você estava conversando com um adolescente, conversando com uma pessoa que você estava dando um conselho ali e aquela pessoa começa a não dar muita importância àquilo que você está falando, ela sai andando, ela te ignora e aí você fica com aquela raiva dentro de você? Inverte essa cena agora. Imagina Deus, ele querendo falar os planos que ele tem pra tua vida, ele querendo falar o teu propósito, ele querendo falar o que ele quer fazer na tua geração, ele querer falar N coisas pra você. E aí, sendo que na verdade quando você vai pro teu quarto, você ora e você só pede sobre o seu crush, você só pede sobre o seu querer, a sua vontade, os seus desejos. Mas será que é realmente isso que Deus ele quer pra tua vida? Quando ele fala: cheguem perto de mim, se aproximar de uma pessoa com interesse é a coisa mais triste de todas. Agora, quando você se aproxima de uma pessoa porque você ama ela, você consegue descobrir tesouros insondáveis daquela pessoa. Você consegue adquirir, você consegue receber coisas que outras pessoas não conseguem porque elas não chegaram perto delas. Então, eu queria deixar aqui 3 pontinhos e 3 dicas de como que você pode se aproximar de Deus. Primeira dica: se você quer se aproximar de Deus, você precisa ocultar as outras vozes da sua mente. Bosco, como assim ocultar as outras vozes da minha mente? Sim, você está no seu serviço e entra vários problemas na sua mente. Você está indo para sua família e lá tem aquele seu tio que é brigado com aquela outra pessoa e entra vários problemas na sua mente. Você está com o seu namorado, você está com a pessoa que você quer, o seu crush, o seu orante, você está com aquela pessoa ali e ali você tem momentos que você começa a encontrar problemas, dificuldades e você começa várias coisas acontecendo na sua mente. E aí quando você vai pro teu quarto para você orar, você não consegue chegar a Deus, sabe por quê? Porque tem muitas vozes falando na tua mente e quando você precisa ouvir a voz dele, você não consegue. Já te passou em alguma feira? Você não conseguia olhar, você não conseguia escutar a pessoa que estava do seu lado porque tinha muitos ruídos, muitas vozes. Então tem uma frase de John Wesley que ele fala assim: a pessoa que nunca provou de um profundo silêncio, ela nunca conheceu a verdadeira oração. E é verdade, a oração muitas das vezes é você simplesmente fechar o teu olho, colocar a música que você gosta, o teu louvor agitado, seu louvor baixo, o louvor que você curtir, você coloca aquela música e você simplesmente silencia as vozes, você fecha o teu olho e deixa ele falar. No tabernáculo de Moisés, no Santíssimo Lugar, não tinha várias pessoas como no átrio que estavam andando ali, passando. Não! No Santíssimo Lugar, onde a presença de Deus estava, um lugar calmo, de silêncio, onde não tinha outras vozes. Então a gente consegue entender que, em primeiro lugar, você tem que silenciar as outras vozes para ouvir a voz de Deus.
Segundo ponto, para você se aproximar de Deus, para você ter mais intimidade com Deus, você precisa ser separado. Bosco, como assim ser separado? Deus, ele não te chamou para você ser igual à multidão. Deus, ele não te chamou para você seguir o que os outros estão fazendo. Jesus, quando ele veio para a terra, ele não seguiu os padrões humanos. Jesus, quando ele veio para a terra, ele não seguiu o que estava todo mundo fazendo. Porque se você olhar para a tua digital, vai ter um desenho aí. Vai ter um desenho aí nessa sua digital, porque Deus, ele te fez único, de uma maneira única, por um tempo único. Essa digital é única. Deus, ele não te fez para você copiar a multidão, mas Deus, ele te fez, ele te formou para você ser separado, para você encontrar o teu propósito que ele tem para fazer na tua geração. Quando você entende isso, a manifestação do reino dos céus vem sobre a tua vida e você consegue se aproximar mais dele, porque você entende que ele é teu pai, que ele tem coisas preciosas para falar com você, porque você começa a apaixonar não pela religião, você começa a apaixonar por Jesus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é silenciar as vozes. Segunda coisa, seja uma pessoa separada, porque a palavra separada vem do grego, que significa santidade. A santidade é aquilo que, cara, não é sobre regras, não é sobre aquilo que eu posso ou aquilo que eu não posso fazer, não. Santidade é sobre aquilo que eu me apaixono e eu deixo os outros prazeres por amor a uma coisa. No relacionamento, eu não fico traindo a Bela porque não pode. Não, eu não traio a Bela porque eu amo ela e eu não quero encontrar outros amores porque eu já amo ela. Da mesma forma com Jesus, eu não fumo, eu não bebo, não é porque eu não posso, porque a religião não permite, não, é porque eu amo Jesus e eu não quero chatear o meu amado, eu quero que ele me ame mais, eu quero que ele simplesmente se apaixone, que eu me apaixone mais por ele, porque eu quero oferecer algo puro e simples para ele. Quando eu entendo isso, a santidade não se torna uma dificuldade, mas a santidade se torna algo maravilhoso, algo apaixonante. Quando eu entendo isso, a manifestação do reino vem sobre a minha vida. E a terceira é: separe tempo com Deus. Eu vi uma vez um vídeo no Instagram que era um senhor ali e ele pegava um pote ali e aí primeiro ele falava: esse pote está cheio ou vazio? As pessoas falavam: ele está vazio. Aí ele falava: ok. Aí ele pegava umas bolas de ping-pong redondas, né, e colocava lá dentro. E aí ele falava: esse pote está cheio ou vazio? E aí as pessoas falavam: está cheio. E aí ele falava: ah, é, tudo bem. Aí ele pegava algumas pedrinhas e colocava. Aí entrava ali entre aquele pote. E aí de repente ele falou assim: esse pote está cheio ou vazio? Agora está cheio. Então tá bom. Aí ele pega um pote de areia e coloca. E aí depois ele pega um pouquinho mais areia, um pouquinho mais fino e coloca lá também. E ele fala: e agora? Esse pote está cheio ou vazio? Aí as pessoas falam: meu Deus, agora sim está cheio. O que isso significa? Na vida nós temos prioridades. Na vida você escolhe aquilo que você quer dar atenção. Na tua família, na tua casa, no seu ministério, você escolhe as coisas que você vai dar prioridade. As prioridades são as coisas que ocupam o maior espaço do seu dia. As outras coisas, elas vão se encaixando no decorrer do seu dia. Agora a pergunta é: em que lugar Deus está na tua rotina? Em que escala Deus está nas suas prioridades? Porque, beleza, eu silenciei as vozes, eu me separei para Ele, agora eu preciso que Ele seja o principal na minha vida. O seu devocional, você escolhe, mas eu adoro fazer com papel, riscar, caneta, buscar novas estratégias. Eu adoro ficar desenhando no meu devocional, porque eu entendo que esse é um lugar que eu consigo criar aquilo que Deus ele colocou a mente de Cristo dentro de mim. E quando eu entendo isso, quando eu entendo essa palavra que Deus ele deixou para mim, eu não consigo deixar Deus em última instância na minha vida. Eu não consigo deixar Deus em último lugar na minha vida, mas eu preciso que Ele seja o primeiro. Eu preciso que Ele seja a pessoa que mais ocupa a minha rotina. E aí, com o decorrer do dia, vai vindo o trabalho, vai vindo a faculdade, vai vindo família, mas Deus ele é o primeiro, porque em Mateus 6,33 a Bíblia fala: busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Essa não é uma palavra para aquele tempo, mas essa é uma palavra atemporal. Essa é uma palavra que foi há 2000 anos atrás e que hoje em dia faz total sentido. O maior índice de depressão, de ansiedade da nossa geração é falta de prioridades, é falta de Deus na sua rotina. Será que você está levando a sua vida devocional? Deixa acontecer, ou será que você está dando realmente importância para aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida? Porque quando eu silencio as vozes, quando eu me separo para Ele e quando eu começo a colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, aí sim eu entendo que Deus ele vai começar a me ouvir. Aí sim eu começo a entender que Deus ele vai começar a falar comigo. Por quê?
porque agora eu tô no lugar de total separação para Ele. Aqui agora eu tô no lugar de que eu tô ativando a mente que Cristo colocou dentro de mim, porque em Romanos 12:2, quando a Bíblia fala que nós temos que transformar a nossa mente, não é simplesmente uma mudança de vida, não, mas transformação é você sair de um estado, ir para o outro e nunca mais voltar para aquele lugar. Isso é uma verdadeira transformação. Jesus ele não morreu numa cruz para você ser igual à multidão, mas Jesus ele morreu numa cruz para ter intimidade com você. Independente se você está ferido com a igreja, independente se você está chateado com a igreja, Deus, Ele tem um plano e um propósito para fazer na sua geração, e Ele te dá a honra de te chamar para participar disso. Algo que eu sempre falo aqui pro pessoal do ministério dos adolescentes que a gente ajuda aqui é, cara, Deus Ele não escolheu o Bosco, Ele escolheu essa geração e Ele me deu a honra, a dignidade de, cara, participar disso. Quando a gente entende isso, quando a gente muda a nossa ótica, eu não coloco mais o óculos de crente só no domingo, eu deixo aquele óculos no banco. Não, eu entendo que o óculos de crente, o óculos de Cristo, ele tem que estar 100% comigo e em todo lugar que eu for, porque em todo lugar Deus pode falar com você, em todo lugar Ele pode querer conversar com você. E um filho e uma filha sempre está disposto a ouvir o seu pai e sua mãe. Um filho e uma filha, ele sempre está disposto a seguir aquilo que Deus tem para a tua vida, porque, como a Bíblia fala, Deus ele não é homem para que minta, mas todas as promessas, tudo aquilo que Ele derramou sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Agora cabe a você buscar aquilo que se chama intimidade com Deus, ou você viver uma vida, deixa a vida me levar. Fechou? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você não está inscrito aí nesse canal, segue a gente aí. Eu tô tentando toda semana deixar um vídeo aqui, mas em nome de Deus a gente vai conseguir isso. Então se você curtiu, compartilha com seus amigos, galera da tua escola, e é isso aí. Valeu, tchau!